Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula de processo penal. Para quem não me conhece, eu sou Lorena Campos, eu sou juíza de direito substituta aqui no TJDFT e vou acompanhá-los na parte de processo penal e também na parte de dissertação penal para as provas de analista. Antes de eu ser juíza aqui no Tribunal de Justiça, eu fui servidora, então eu fui ali por 3, 4 anos, mais ou menos, técnica judiciária. Logo depois eu passei para analista também no TJDFT, então eu prestei o concurso de analista não só do Tribunal de Justiça daqui, mas do STJ também, do MPU também. Eu obtive êxito na parte do STJ, mas eu decidi não assumir, porque na época eu já era servidora do tribunal daqui com uma função, eu era oficial de gabinete, eu tinha uma função, então, assessorando o juiz de primeira instância. Então, na época eu não fui para o STJ, eu continuei no TJDFT, fui técnica, fui analista e depois eu tomei posse em 2014 para o concurso da magistratura. E desde então, de 2014 para cá, ou seja, eu vou completar 5 anos de magistratura agora em outubro de 2019, eu exerço as minhas funções como juíza de direito substituta, sempre na parte criminal. Eu exercia minhas funções em vara criminal, hoje em dia já tem um tempinho que eu estou nas audiências de custódia aqui do Distrito Federal, mas como eu fiz alguns concursos para analista, como eu exerci minhas funções para analista também, o Samer sempre me pede para que eu acompanhe vocês nos cursos de analista e na dissertação penal de analista, tudo bem? Então a gente vai ter 10 aulas de processo penal, essas 10 aulas está previsto ali no curso, que é 1 hora de aula, então são 2 videoaulas de 30 minutos em cada uma dessas aulas, e depois nós vamos ter dissertação penal. Quanto ao tempo da nossa aula, aí vem um porém. Eu acho pouco eu conversar com vocês apenas 1 hora em cada aula. Então, algumas aulas eu vou cumprir o prazo estabelecido pelo curso, que é de 1 hora. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ver uma aula em 1 hora aproximadamente, mas algumas aulas em que eu preciso entrar em alguns detalhes, não só do código, mas de jurisprudência, que pode ser interessante para um concurso de analista, eu vou acabar me estendendo um pouco mais. Então, desde já, eu peço desculpa para aqueles que não gostam que o professor se estenda um pouquinho, mas eu vou me estender para dar mais conteúdo para vocês, tá bom? Uma segunda observação antes da gente iniciar. Nessa aula de hoje, estava previsto, além do tema de princípios, outro tema, é isso? Outros 2, que seria sistemas e também aplicação, se eu não me engano, a aplicação da Lei Processual Penal. Hoje eu vou dar para vocês apenas a parte de princípios, mas eu não esqueci dos outros temas, tá bom? Na aula de número 2 vai ser uma aula um pouquinho mais longa, que aí eu vou terminar essa parte introdutória, então eu vou falar de sistemas, aplicação da Lei Processual Penal no tempo e no espaço, interpretação e a gente conversa sobre inquérito policial também, ok? Então, só para a gente fazer uma pequena alteração na ementa do nosso curso de analista judiciário. Hoje a gente fica apenas com princípios, na próxima aula eu acrescento esses assuntos que faltaram de hoje e a partir da aula de número 3 a gente segue o que foi planejado e o que foi informado para vocês. Ok? A gente começa então a parte de princípios no processo penal por uma questão didática, por uma questão de estrutura da aula. Eu costumo definir, distribuir a aula em 3 tópicos. Alguns livros fazem dessa forma também quando a gente estuda processo penal, que é primeiro conversar sobre aqueles princípios constitucionais expressos, ou seja, a gente retira diretamente o fundamento de forma expressa da Constituição Federal, depois a gente vai para princípios constitucionais, só que implícitos, e depois nós vamos para outros princípios que não decorrem da Constituição, mas que nós conseguimos retirar o fundamento do Código de Processo Penal, e que são princípios, alguns a gente já conversa de forma bem detalhada hoje, outros princípios eu não vou conversar hoje de forma detalhada porque eles possuem relação com outros institutos do processo penal, então a gente vai aqui mencionar, mas vai entrar e aprofundar o assunto em próximas aulas. Mas aí eu vou deixar claro para vocês quando a gente for falar de cada um. Quando a gente começa então os princípios constitucionais expressos, nós temos que ver os seguintes.
presunção de inocência, igualdade processual, ampla defesa, plenitude de defesa, indúbio pro réu, contraditório, juiz natural, publicidade, vedação de provas ilícitas, economia processual, celeridade processual e duração razoável do processo, devido processo legal e intranscendência ou pessoalidade. São os princípios que a gente começa a ver que nós retiramos o fundamento de forma expressa da Constituição Federal. Um primeiro princípio que a gente já começa, que é o princípio da presunção de inocência, ele tem uma carga teórica importante para a nossa prova, porque nós temos uma conceituação, nós temos uma explicação sobre esse dever de tratamento da presunção de inocência e nós temos a jurisprudência relacionada, principalmente quando nós tratamos do tema de execução provisória da pena. Primeiro nós vamos ver essa parte conceitual e teórica, daqui a pouco a gente avança para a parte jurisprudencial do STF e do STJ. Quando a gente fala então presunção de inocência, nós temos lá na Constituição Federal a seguinte previsão: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É tida pela doutrina e pela jurisprudência como um verdadeiro dever de tratamento. Eu tenho que tratar aquela pessoa que está sendo processada como inocente. Ela somente será considerada culpada após uma sentença definitiva. E aí nós vamos ver a relativização quanto à possibilidade de execução provisória da pena. Mas é assim, aquela pessoa que está sendo investigada porque tem um inquérito policial em aberto, aquela pessoa que está sendo processada porque tem uma ação penal em aberto, nós temos que olhar para ela e enxergar como inocente. Por que um dever de tratamento? Porque se eu olho para ela e a enxergo como inocente, ela tem que ser tratada dessa forma, tanto numa visão interna ao processo, com aqueles todos atores do processo penal agindo no processo, mas também numa faceta externa, a sociedade, a população, a mídia, tratando aquela pessoa que possui um processo ou uma investigação contra ela. Em um dever de tratamento interno, nessa dimensão interna, nós temos 3 pontos importantes. O primeiro deles, bom, quem que tem que então comprovar que aquele réu é culpado? É o órgão acusatório. Nós vamos ver na aula de número 3, ação penal. Nós vamos ver ação penal pública, nós vamos ver ação penal privada. Dentro de ação penal, portanto, nós temos um órgão acusatório. O Ministério Público como titular numa ação penal pública. Se o Ministério Público propôs uma ação penal, uma denúncia, que é a chamada peça inicial acusatória, contra o réu João, porque o João praticou um delito de roubo, incumbe, é dever da acusação do Ministério Público comprovar, então, durante a instrução processual, que o João praticou aquele delito, que o João, que existe o crime de roubo, que é a materialidade, e que existe ali a autoria, que foi o João que praticou aquele delito. Então, é um ônus da acusação, é um dever da acusação demonstrar elementos que comprovem que o João praticou o delito de roubo. É a primeira faceta. Isso significa, então, que se chegarmos ao final do processo e o Ministério Público não conseguiu comprovar isso de forma cabal, e há certa dúvida sobre se o delito foi praticado ou não, ou existiu o delito de roubo, mas eu tenho dúvida se foi o João que praticou ou não, as provas não são tão certas nesse sentido, essa dúvida, ela caminha a favor do João. Por isso que nós temos o indúbio pro réu e no Código de Processo Penal, no artigo 386, nós temos diversos incisos que indicam a absolvição própria quando há uma dúvida, quando há, portanto, o indúbio pro réu. Tudo bem? Uma segunda faceta, na verdade uma terceira, né? Nós falamos uma primeira do dever da acusação, uma segunda o indúbio pro réu e agora uma terceira faceta. Quando nós falamos de restrições no processo penal, seja porque necessita de uma interceptação telefônica, de um mandado de busca e apreensão, de quebrar o sigilo bancário, de decretar uma prisão preventiva, sempre quando nós temos restrições, sejam de direitos ou sejam de liberdades, como a liberdade de locomoção, nós estamos falando a título de exceção. A regra no processo penal é que a pessoa responda solto. A Constituição Federal, ela permite a decretação da prisão provisória, numa prisão no curso do processo sem a condenação.
mas essa prisão ela é tida como exceção. Então a prisão preventiva, como uma prisão provisória, ela é uma, você deve ter já ouvido essa expressão, ela é uma última ratio, uma última providência a ser tomada. Primeiro nós buscamos manter ele solto, aplicar outras medidas cautelares previstas no Código, e nós teremos uma aula somente para a questão de prisão. Numa última opção, quando não há mais o que se fazer e há elementos a possibilitar essa decretação da prisão preventiva, essa prisão é decretada, mas como exceção. Então, as três facetas internas do princípio da presunção da inocência. E uma faceta externa é o modo, principalmente, como a mídia enxerga aquela pessoa que está respondendo a um inquérito ou a um processo penal. É muito comum nós ligarmos a TV todo dia e vermos ali pré-julgamentos, né, mostrando uma pessoa sendo presa, falando que ela praticou aquele delito, sendo que ela acabou de ser presa, ainda vai ter toda uma instrução processual, ela ainda está numa fase de investigação, ou acabou de ser recebida a denúncia, ainda vai passar por todo um processo, por uma produção de provas que tem que confirmar se aquela pessoa praticou ou não. Então, muitas vezes, a mídia, ao divulgar essa pessoa respondendo ao processo, essa pessoa sendo presa, acaba criando pré-julgamentos, infringindo, portanto, uma presunção de inocência, ok? Agora, não só essa questão conceitual e teórica é importante, mas também a questão jurisprudencial. Desde o ano de 2016, e isso se alastrou porque nós tivemos pessoas importantes cumprindo provisoriamente a pena, como o Lula. Esse debate se alastrou, esse debate está mais presente, mais atual, até porque agora em 2019, muito provavelmente, já está até marcado, se não me engano, para abril, o STF vai analisar novamente essa questão da possibilidade ou não da execução provisória da pena. Até 2016 não era possível, a partir de janeiro de 2016 se tornou possível, e em vários outros julgados, que nós tivemos inclusive do Lula, o STF confirmou, mesmo que de forma apertada, nunca foi um julgado muito fácil, sempre foi ali 6-5, por exemplo, então ele confirmou novamente, e hoje, o entendimento que nós temos hoje, na divulgação dessa aula, agora em março, é a possibilidade de execução provisória da pena. Então, o que eu estou passando aqui hoje é o entendimento atual, quando da gravação dessa aula, mas eu reforço. Aqui em 2019, esse tema vai ser novamente analisado, novamente rediscutido. Você tem que acompanhar isso na jurisprudência, porque caso ocorra uma alteração nessa jurisprudência, você tem que atualizar o seu caderno para a prova de analista, ok? O que é a execução provisória da pena? Bom, eu, Lorena, sou juíza numa vara criminal aqui em Brasília. Eu julguei o João por aquele roubo e decidi por condená-lo. A defesa interpôs a apelação dessa condenação e foi para o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Chegando lá na turma, os desembargadores decidiram por confirmar essa condenação, dizendo realmente, tem uma condenação, inclusive confirmamos a pena aplicada pela Lorena, pela juíza de primeira instância, confirmamos a condenação. Exauriu qualquer possibilidade de recurso em segunda instância. E nós sabemos que após essa possibilidade recursal na segunda instância, apenas se faz cabível recurso especial e recurso extraordinário. E essas naturezas de recurso, eles não possuem efeito suspensivo, portanto, suspender a execução daquela pena. Então, o que entende o STF acompanhado pelo STJ? Que dessa confirmação da condenação em uma segunda instância e exaurida essa segunda instância, esgotada qualquer possibilidade de rediscussão nessa segunda instância, já haveria a possibilidade de se determinar a expedição de um mandado de prisão para executar aquela pena estabelecida na condenação. Exatamente porque a única possibilidade agora é recurso especial e recurso extraordinário que não possuem efeito suspensivo e que nas instâncias superiores não é possível a rediscussão dos fatos. Então, isso vedaria, diminuiria, sobretudo, a possibilidade de modificação daquela condenação. Claro que esse entendimento é muito criticado, é muito discutido, tanto que o foi dentro dos próprios tribunais superiores, em que jamais foram julgados unânimes,
como eu falei, 6-5, então é uma discussão com argumentos muito bons dos dois lados, né? Sobretudo quando se discute a própria letra de lei, que diz que é o trânsito em julgado dessa condenação e não a possibilidade ainda de recurso. Muitos trazem esses argumentos relativos à ausência de efeito suspensivo no recurso especial, ausência de efeito suspensivo no recurso extraordinário e também a questão de que o duplo grau de jurisdição já foi cumprido. Nós vamos ver que é um princípio constitucional implícito, previsto em tratados internacionais, mas que ele já teria sido cumprido por uma análise pela segunda instância. Bom, o que você tem que levar para sua prova, porque aqui nós estamos tratando principalmente de uma prova objetiva, que tem que estar ali muito bem o enunciado para que você consiga responder o item, você tem que levar para sua prova que sim, a execução provisória da pena ela é possível, entendimento até pelo menos agora março de 2019, quando está sendo gravada essa aula, o STJ acompanha esse entendimento e você tem que gravar também que, como eu já citei agora há pouco, tem que ter exaurido, esgotado qualquer possibilidade recursal na segunda instância. Então, se ainda falta alguma intimação, a defesa sequer foi intimada do acórdão confirmatório da condenação. Não, então pera, não tem como executar provisoriamente a pena se a defesa ainda vai ser intimada, se a defesa ainda tem possibilidade de opor embargos de declaração, interpor um agravo, enfim. Então tem que exaurir a segunda instância. Assim como já pode ter ocorrido a intimação das partes e vamos supor que a defesa opôs embargos de declaração. Nós sabemos que tudo bem que é a título de exceção, mas é possível efeitos infringentes em embargos de declaração. Então, se ainda tem embargos a serem analisados, a segunda instância tem que analisar a existência ou não desses vícios, porque se houver algum vício, que pode inclusive acarretar na modificação daquele acórdão pelos efeitos infringentes, então não há que se falar numa execução provisória da pena. Então, muito cuidado que tem que ter esgotado, exaurido a segunda instância. Além disso, quando a gente trata, e aqui uma questão bem mais específica, porque diz respeito ao procedimento do Tribunal do Júri, em que lá no Tribunal do Júri nós temos um instituto que é o chamado desaforamento. Algumas circunstâncias previstas no artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal, esse julgamento pode ser retirado daquela comarca e enviado a outra comarca. Vamos supor que há dúvida da imparcialidade daqueles jurados, porque aquela pessoa que vai ser julgada ela é muito conhecida na região, ela tem muitos amigos na região, então há uma dúvida se esses jurados teriam condições de analisar de forma imparcial aquele caso, e, eventualmente, vir a condenar aquela pessoa caso existam provas. Então, esse motivo pode justificar que seja desaforado esse julgamento para uma comarca mais próxima, mas que não seja naquela localidade o plenário do júri sendo realizado. E aí fica a dúvida, tudo bem, se eu, Lorena, originariamente recebi pela competência territorial a distribuição desse processo, mas o plenário foi realizado numa cidade aqui vizinha, numa comarca vizinha, quem tem a competência para se determinar a execução provisória da pena quando o tribunal confirmar essa condenação e retornar os autos? Sou eu, Lorena, porque o desaforamento ele serve apenas para a realização do plenário. Todas as demais providências que são realizadas é pelo juiz que originariamente recebeu e é competente para apurar aquele caso. E essa jurisprudência que saiu no informativo 605 do STJ. Bom, a gente sai um pouquinho agora do princípio da presunção de inocência e continua nos nossos princípios constitucionais expressos. Veja que lá no artigo 5º nós temos também o princípio da igualdade processual ou paridade de armas. Ora, as partes devem ter as mesmas oportunidades no processo penal. Por isso que, quando a gente trata de prazos, exemplo, prazo para alegações finais, número para arrolar testemunhas, é sempre igual. Bom, se o Ministério Público tem 5 dias para apresentar alegações finais, a defesa tem 5 dias para apresentar. Se o Ministério Público pode arrolar 8 testemunhas no procedimento comum ordinário, a defesa pode arrolar 8 testemunhas no procedimento comum ordinário. Então, acusação e defesa possuem idênticas oportunidades, idênticas possibilidades de impugnação, de resposta, de manifestação no processo penal. Isso é consequência direta do princípio que nós vamos ver daqui a pouco, na ampla defesa, que o réu no processo penal ele não se defende sozinho. Tudo bem que ele pode ser advogado e ele atuar em causa própria,
mas necessariamente tem que ter uma defesa técnica, necessariamente tem que ter uma pessoa com conhecimento técnico e jurídico, ou seja, ter a OAB, ter feito direito, ter a OAB e, portanto, atuar como uma defesa técnica no processo penal, para cumprir, então, essa paridade de armas, porque daquele outro lado, principalmente quando a gente fala na ação penal pública, nós temos um Ministério Público com a força estatal vindo para cima do réu, com todo o aparato estatal vindo para cima do réu. Então, é preciso ter uma defesa técnica no processo penal. Seguindo, a gente vai, então, para esse princípio da ampla defesa, que é um princípio importantíssimo no processo penal, que nós temos aqui tanto a previsão constitucional, mas nós temos previsões no Código de Processo Penal, principalmente o artigo 261 e 263, nós temos algumas súmulas que caem em prova relacionadas a esse princípio. Então aqui basicamente, na aula de hoje, é o princípio que a gente acaba gastando mais o nosso tempo e aprofundando mais, tá bom? Quando a gente fala em ampla defesa, nós temos a previsão então no artigo 5º da Constituição Federal. Quando a gente fala em ampla defesa, nós dividimos a análise dela numa defesa técnica e numa autodefesa. Como o próprio nome está dizendo, na autodefesa é o réu se autodefendendo, ok? E a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro a gente vai cuidar de analisar a defesa técnica. O que significa a defesa técnica? A defesa técnica é: eu preciso ter um procurador com habilitação, formado em direito e com OAB, devidamente habilitado, em prol daquele réu. Se ele não tiver condições de constituir um advogado para ele, o juiz precisa nomear um defensor para ele, seja assistido pela Defensoria Pública, já que ele não tem condições de pagar, seja assistido por um núcleo de prática jurídica, aquela faculdade que atua junto àquele fórum, junto àquela vara, exercendo a assistência àquelas pessoas que são réis em processo penal. Mas ele tem que ter um advogado? Tem. No processo penal, não há possibilidade do réu ser julgado sem defesa técnica. Olha o que diz o 261 do Código de Processo Penal. Nenhum acusado, ainda que ausente, ainda que foragido, será processado e julgado sem defensor. Não tem como a gente realizar uma audiência de instrução e julgamento no processo penal sem a defesa técnica presente. Não tem como alguém receber uma citação referente a um processo, a um crime que ele está sendo processado e responder a esse processo todo sem ter ao lado dele um procurador devidamente habilitado, ok? Então, assim, a defesa técnica, ela é imprescindível, ela é necessária, ela é irrenunciável. Não tem como também o João, respondendo a um furto, ele é ajudante, vamos supor, de marceneiro, ele não tem formação jurídica, e ele no processo penal dizer assim, não quero advogado. Não tem como, é irrenunciável. Vai ter um advogado em prol dele. Mas como eu falei, se o réu for advogado, então vamos supor que é o João, advogado, formado, que exerce a sua função, foi pego ali furtando energia elétrica na casa dele. Nesse processo do furto, ele pode se autodefender, como defesa técnica também, porque ele possui procuração para isso. Ele possui habilitação para isso. Olha o que diz o 263. Se o acusado não tiver, vai ser nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Então ele pode atuar em causa própria. E o direito de constituir esse advogado é sempre do réu. Ele tem a primeira oportunidade de constituir o seu advogado. Então, por exemplo, no procedimento, quando ele é citado para apresentar a resposta à acusação, ele tem a oportunidade, então, quando é citado, de constituir o seu advogado para que esse advogado ofereça a resposta à acusação. Mas se ele não constituir o advogado dele, o juiz, então, verificando que diante daquele direito dele constituir o advogado dele, ele não exerceu, ele não quis constituir um advogado, mas ele precisa ter advogado, porque a defesa técnica é imprescindível, o juiz vai nomear a defesa para aquele réu, mas não vai deixá-lo sem defesa técnica. Aí vamos supor que o juiz, verificando as condições financeiras daquele réu, viu que ele não constituiu e que ele não tem condições, mandou para a Defensoria Pública.
No entanto, chegou na data da audiência de instrução e julgamento, o João veio acompanhado por um advogado e falou: juiz, olha, tudo bem que eu estava com a Defensoria Pública, mas eu trouxe aqui o Pedro, que é advogado, ele trabalha com a família que eu presto serviços, e aí ele decidiu me ajudar nesse processo, eu quero que o Pedro atue nesse processo. Ah, tudo bem. O réu ele tem o direito de, a todo tempo, nomear o advogado de confiança dele. Então, mesmo que a Defensoria Pública estivesse atuando no processo, se ele trouxe o advogado dele, quem vai atuar na audiência de instrução é o advogado que ele trouxe, que é o advogado de confiança dele. Constituir um advogado é uma relação de confiança. Por isso, atenção com a leitura do artigo 261 e do artigo 263 do Código de Processo Penal. Relacionada à defesa técnica, nós temos 3 súmulas importantes, que nós vamos ler agora e compreender o seu conteúdo. Súmula 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Aqui, a súmula está querendo dizer que é direito do réu constituir o advogado dele. Então, havendo um recurso daquela rejeição que o juiz rejeitou a denúncia, não pode o juiz, após o recebimento do recurso do Ministério Público, já querer nomear um advogado para apresentar contrarrazões. Na verdade, ele tem que dar ciência para o réu, ciência ao acusado, sobre tudo o que está acontecendo, inclusive sobre a rejeição da denúncia, para que esse acusado constitua o advogado de confiança dele, para que esse advogado apresente as contrarrazões. Não pode o juiz pular etapas e querer já nomear um advogado sem dar o direito do réu constituir o seu defensor. É esse o sentido da súmula 707. Súmula 708. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Como que vai o desembargador julgar a apelação se o réu está sem defesa técnica? Não pode. Veja que aqui a súmula trata de único defensor. Claro que se o réu possui vários defensores, vários advogados constituídos, vamos supor que ele deu procuração para 3 advogados. Um desses advogados renunciou. Então não tem problema algum julgar a apelação, porque ele está assistido por outros 2 advogados. Aqui a grande questão da súmula é que tinha apenas um advogado, esse advogado renunciou, o que significa que esse réu está sem defesa técnica. Então o tribunal não pode julgar a apelação até que ele constitua outro. Como é um direito dele de constituir advogado, porque é uma pessoa da confiança dele, os desembargadores, a turma, o órgão ali, intima o réu para ele constituir um novo advogado. Se ele constituir, pronto, vamos julgar a apelação. Se ele não constituir, então é nomeado um advogado, um defensor para ele, para depois então julgar a apelação. Por isso que da renúncia do único defensor, não pode julgar a apelação, porque ele está sem defesa, tem que intimar ele para que ele venha a constituir o seu advogado de confiança antes de julgar essa apelação. E por fim, súmula 523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. É claro, a falta de defesa, a ausência de defesa, lógico que é nulidade absoluta. Se nós acabamos de estudar a defesa técnica e vimos que ela é imprescindível e que, mesmo que o réu esteja ausente, que ele esteja foragido, ele tem que ter uma defesa técnica, isso significa, por consequência, que se não tiver advogado, é nulidade absoluta. Agora, se ele tem advogado e essa defesa tem se mostrado deficiente ao exercer esse ônus da defesa técnica, essa atividade da defesa técnica, aí pode ser que acarrete em nulidade. Aqui a gente trata de nulidade relativa, porque não basta essa defesa técnica se mostrar deficiente. Ela tem que ter causado algum prejuízo para o réu, então depende da prova de prejuízo, para que então se declare a nulidade. Por isso que nós tratamos de nulidade relativa. Então diferencie. Falta de defesa ou deficiência na defesa são aspectos diferentes. Falta de defesa acarreta nulidade absoluta, deficiência da defesa acarreta em nulidade relativa, apenas ocorrendo a declaração de nulidade se houver prova de prejuízo. Ok? Bom, encerrou o nosso tempo do primeiro bloco, a gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta e passa a falar de autodefesa, ok? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, voltando para o nosso segundo bloco, a gente continua falando de ampla defesa. Nós tratamos da defesa técnica, agora a gente avança para a autodefesa.
A autodefesa, como o nome próprio diz, é o réu se autodefendendo. Então ele exerce a sua defesa, seja porque ele compareceu na audiência, seja porque ele ouviu o que a vítima e testemunha tinha para falar na audiência, seja porque ele foi ouvido no interrogatório. Enfim, essas participações dele no curso do processo indicam que em vários momentos ele está ali se autodefendendo pelas próprias atividades dele no curso processual. Agora, diferentemente da defesa técnica, na autodefesa é totalmente renunciável, não é isso? Então, o réu ele pode abrir mão. Não precisa necessariamente existir a autodefesa no processo penal. Ele pode ser intimado e decidiu não ir na audiência. Ele pode ser chamado para o interrogatório, ele até foi, mas ele não quis falar nada, ele quis exercer o direito dele de permanecer em silêncio. Nessas oportunidades, então, ele está abrindo mão do direito dele de se autodefender. Quando a gente fala de autodefesa, nós temos 3 divisões. As clássicas, que é o direito de audiência e direito de presença, e uma outra que alguns doutrinadores falam, que é a capacidade postulatória autônoma do acusado. Essa capacidade postulatória autônoma significa o quê? É a capacidade dele pedir coisas ao juiz sem ter uma habilitação para tanto, sem ser advogado. Então, em alguns momentos processuais, o próprio réu pode pedir sem ser advogado. Se você abrir o artigo referente a recursos criminais, você vai ver que o réu é um dos legitimados a recorrer. A gente sabe que HC, qualquer um pode impetrar. Então, o próprio réu pode impetrar um HC em favor dele? Pode. Então, ele tem uma capacidade autônoma. Na execução penal, ele também pode pedir para o juiz da execução sem ter advogado. Então, em alguns momentos processuais, ele pode pedir sem ter advogado. É um recurso, é um HC, é um pedido na execução penal, ele pode pedir, ok? O direito de audiência e de presença, o próprio nome dá a dica também. Direito de presença, ele se fazer presente. Quando tem a audiência, ele é intimado para ir na audiência. Então ele pode ir, ele pode estar lá na audiência assistindo o depoimento da vítima, assistindo o depoimento da testemunha. Então ele tem o direito de estar presente nos atos processuais. E ele tem o direito de audiência, o direito de ser ouvido. Ao final da instrução, nós temos o momento do interrogatório, que é exatamente o momento que ele pode dar a versão dele sobre aqueles fatos. Mas em ambos, como nós vimos, ele pode abrir mão. Ele pode não ir na audiência, ele pode ficar em silêncio no interrogatório, exatamente porque a autodefesa é renunciável. Assim como ele pode, no processo penal, nunca ter pedido nada. Ele não quis recorrer, ele não quis impetrar HC para ele não pediu nada na execução, então ele abriu mão da capacidade postulatória que ele tinha em vários momentos processuais penais. Sobre a autodefesa, nós temos uma súmula e um artigo importante para tratar. Olha o que diz o artigo 217 do Código de Processo Penal. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudica a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, vai determinar a retirada do réu, prosseguindo a inquirição com a presença do seu defensor. Eu falei aqui que ele tem o direito de estar presente na audiência. Então eu tenho lá um delito de furto, o réu foi intimado para audiência e antes dele ser ouvido, porque o interrogatório é o último ato, ele está ali sentado junto com o seu advogado, assistindo, participando da audiência, ouvindo a vítima, ouvindo as testemunhas, ouvindo os policiais que estão sendo ali, que estão dando o depoimento deles na audiência de instrução e julgamento. Agora, é claro que nós temos algumas naturezas de crime que é mais complicado manter o réu na mesma sala que as vítimas e testemunhas. Vamos supor que eu fui vítima de um delito gravíssimo de roubo na minha residência, em que os agentes entraram, amarraram minha família, colocaram a gente preso ali no banheiro, a gente viu as armas, eles colocaram armas na nossa cabeça para tentar intimidar e exercer essa grave ameaça. Ou seja, eu dar o meu relato na frente daquele agente que fez todo esse mal, eu tenho um certo receio de dar o meu depoimento na frente dele. Eu tenho um medo, eu tenho um constrangimento, eu me sinto humilhada por tudo que aconteceu. Então, nessa situação, antes da realização da audiência, geralmente o juiz ou o secretário de audiência do juiz pergunta para aquela parte se ela se sente confortável de dar o depoimento na frente do réu. Se ela disser que não, justificando, por exemplo, nessa situação que eu dei, a primeira possibilidade que o Código no artigo 217 dá é exatamente que essa audiência seja realizada por videoconferência. Porque aí o réu acompanharia a audiência de qualquer modo. Ele ficaria em outra sala
acompanhando a audiência pelo sistema da videoconferência. A vítima está lá dando depoimento na frente do juiz, na frente do Ministério Público, na frente da defesa técnica que permanece na sala, mas há uma relativização na autodefesa de modo a retirar o réu da audiência assistindo pela videoconferência. Essa é a primeira possibilidade. Mas nós não temos o sistema de videoconferência à disposição em qualquer hora, em qualquer comarca, em qualquer sala de audiência. Então, na maioria das varas, se torna complicado fazer por videoconferência, não é tão comum. Então, não havendo o sistema de videoconferência, o código nos dá uma segunda opção, que é retirar o réu da sala. Ele não vai acompanhar a audiência, relativizando, portanto, o direito de presença dele. O advogado dele permanece na sala, porque a defesa técnica é imprescindível, e o advogado fica lá e a testemunha, a vítima, é ouvida normalmente, só que sem a presença do réu. Então veja que há uma relativização à autodefesa. E a súmula 522 do STJ que diz: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. É comum algumas pessoas que já têm passagens criminais ou que têm já mandados de prisão em aberto, muitas vezes pode ser abordada pelo cometimento de um crime, e no momento dessa abordagem, bem como na identificação na delegacia, dá outro nome. Então o João foi preso por um furto, mas na verdade o João já tem várias passagens criminais por crimes patrimoniais, o João já tem mandado em aberto, chegou na delegacia, ele falou que o nome dele era Pedro, exatamente para não descobrirem que ele já tinha todo esse contexto de prática de crimes. Mas chegando lá, o delegado descobriu que ele não era o Pedro, que ele era o João, e portanto ele foi identificado. Só que ele deu o quê? Uma falsa identidade. Qual era a tese defensiva que sempre percorreu até o momento de enunciado dessa súmula? Ora, a defesa sempre tentava dizer que ele não queria se auto-incriminar, que ele estava dando outro nome exatamente para não se descobrir todo esse histórico. Só que essa tese defensiva nunca foi angariada pelos tribunais superiores e de forma reiterada passou-se a decidir que o fato era típico sim, que ele ia responder pelo delito de falsa identidade, tanto que nós temos o tipo penal do artigo 307 do Código Penal. Então veio a súmula, que é uma súmula importante para sua prova, mesmo que ele se identifique falsamente, ele vai sim responder por crime, não tem como ele dizer que estava querendo se autodefender. Ok? Continuando então, o princípio da ampla defesa. Lembre-se que ampla defesa não se confunde com plenitude de defesa. Plenitude de defesa é um daqueles princípios do tribunal do júri. Plenitude de defesa vai muito mais além do que a ampla defesa. Na plenitude de defesa você pode usar qualquer argumento no tribunal, no plenário do júri. Muito comum a defesa, o Ministério Público, principalmente a defesa, usar argumentos religiosos, políticos, sociais, entre outros. Argumentos que, num processo comum a gente não vê, até porque não dá para ser comprovado, mas que no plenário você pode utilizar para tentar impressionar os jurados, que é quem efetivamente vai julgar o réu. Então a plenitude de defesa vai além da ampla defesa, e a plenitude de defesa é aplicável no tribunal do júri. Ainda sobre ampla defesa, nós temos que ver a ampla defesa na execução penal. Porque lá na execução penal nós temos a súmula que diz o seguinte, súmula 533 da STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou por um defensor público nomeado. Veja só, se ele está lá na execução penal, cumprindo pena no presídio e ele pratica uma falta dentro do presídio. Se ele praticou uma falta lá, é preciso apurar para ver se essa falta ocorreu e qual a natureza dessa falta, se é considerada uma falta leve, uma falta média, uma falta grave, porque isso vai ter consequências no cumprimento da pena dele na execução penal, principalmente se for uma falta grave. Então, essa apuração ela se dá pela instauração de um procedimento administrativo. Esse procedimento é instaurado já pelo diretor lá do estabelecimento prisional, só que durante a tramitação desse procedimento tem que ter advogado constituído. Então, aquela súmula vinculante número 5, que é aplicável lá no procedimento disciplinar meramente, puramente administrativo, lá a defesa técnica, um advogado, é facultativo.
Mas aqui, num procedimento administrativo na execução penal, o advogado é imprescindível, seguindo a lógica da defesa técnica no processo penal também. Então, não só na fase de conhecimento, mas numa fase de execução penal, essa defesa técnica se mostra imprescindível, ok? Não adotando a súmula vinculante de número 5. Prosseguindo, princípio do indúbio pro réu. Ele decorre do princípio da presunção da inocência, tanto que nós vimos que uma das dimensões internas da presunção de inocência é exatamente que a dúvida gera a absolvição. Então, um indúbio pro réu. Agora, cuidado exatamente com a exceção, porque segundo a doutrina e a jurisprudência, em alguns momentos processuais nós não adotamos esse entendimento da dúvida em prol do réu. Exemplo, no momento de oferecer uma denúncia e receber uma denúncia, nós não temos ainda comprovação do crime, da autoria, isso ainda vai ser analisado na instrução e julgamento. Então entende a doutrina de jurisprudência que nesse momento de oferecer a denúncia, de receber, de iniciar um procedimento, ainda está ali presente um indúbio pro societá, em que não tem como eu se falar numa dúvida. Na dúvida, na verdade, ocorre o recebimento da denúncia para instruir. A mesma coisa se dá na decisão de pronúncia no tribunal do júri. Nós sabemos que o tribunal do júri se divide em duas fases. Essa primeira fase, nós temos a possibilidade de 4 decisões ao final. A pronúncia, a impronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. Na pronúncia, que é a decisão que conduz ao plenário do tribunal do júri, incide também para a jurisprudência prevalente o indúbio pro societá. Na dúvida, o juiz vai conduzir o réu ao plenário do júri e aí os jurados decidem se condenam ou se absolvem, ok? Continuando, princípio do contraditório. Contraditório é as partes poderem, então, se contrapor àquela ação e aí nós conseguimos enxergar algumas facetas. Vamos lá. Como que eu vou me contrapor? Ora, eu posso me manifestar, eu posso responder, eu posso ter o direito de ser informado, de ser intimado, de interferir efetivamente na decisão do juiz. Então vamos lá. Ser informado sobre fatos e provas. Eu sou sempre informado sobre um ato processual que foi decidido, sobre uma audiência que vai ter, sobre uma decisão que foi feita. Ocorrem essas informações exatamente para, uma vez informado, ciente sobre aquilo, eu poder me insurgir. Isso tanto numa faceta da acusação, quanto numa faceta da defesa. Me manifestar. Logo após o recebimento da denúncia, o réu tem o direito de responder à acusação. Logo após a instrução, tanto o Ministério Público quanto a defesa têm o direito de se manifestar em alegações finais. O MP juntou uma prova que foi deferida pelo juiz, a defesa tem o direito de se manifestar. Então, direito de manifestações. E de interferir efetivamente no pronunciamento do juiz. Se o Ministério Público pediu alguma coisa ao juiz, o juiz primeiro abre o contraditório para a defesa se manifestar, depois o juiz decide. Então, as partes estão tendo a possibilidade, principalmente a defesa que está efetivamente exercendo o contraditório, de poder dar os seus argumentos e interferir nessa decisão do juiz que vai ser tomada, para que ele não leve em consideração apenas aquela manifestação dada pelo Ministério Público. Nós temos uma diferenciação no processo penal, que é um contraditório imediato, direto, real, de um contraditório mediato, diferido, postergado. Quando a gente fala do imediato, direto, real, é que no momento da produção da prova, as partes estão ali para poder manifestar. Então, se eu estou numa audiência de instrução e julgamento, eu, juíza, Ministério Público, defesa, a vítima sendo ouvida, as partes estão ali, Estamos ouvindo a vítima, estão podendo fazer perguntas para a vítima, estão podendo esclarecer algo, tudo ali, um contraditório sendo exercido no momento da produção da prova. Agora, existe a possibilidade de contraditório diferido, postergado no processo penal? Exemplo, numa interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela é sigilosa, a defesa não fica sabendo, senão corre o risco do quê? De se frustrar essa diligência. Então, no momento da produção da prova, que no caso é a interceptação telefônica, não ocorre um contraditório direto. Após a conclusão da diligência, a juntada da diligência aos autos, com transcrição, que não precisa ser integral, mas houve ali a juntada, a defesa toma conhecimento e ela vai poder, a partir desse momento, exercer o contraditório. Ela pode se insurgir, pode questionar,
pode alegar questões relativas àquela interceptação, mas esse contraditório ele vem após a produção dessa prova, então ele vem no momento posterior, por isso que se chama postergado. Outro princípio é o princípio do juiz natural. Ora, o juiz, o julgador, ele está previamente estabelecido. Eu não posso nomear um juízo de exceção de forma arbitrária para julgar aquele processo. Exemplo, ocorreu um homicídio aqui no centro de Brasília. Aí o tribunal fala assim, vamos pegar o juiz mais linha dura aqui do tribunal para atuar nesse caso. Ou então a promotoria diz, vamos pegar aquele promotor mais rígido e aquele promotor que sabe muito de homicídio para atuar nesse caso e vamos designar ele agora. Calma, nós temos toda a competência estabelecida no processo penal. Então, ocorreu um homicídio em Brasília, eu já sei que aqui em Brasília nós temos o Tribunal do Júri de Brasília, que é o órgão competente para atuar nesse caso, então esse caso vai ser distribuído para lá. Lá nesse Tribunal do Júri já tem juízes designados para atuar lá, tem um juiz titular, tem um juiz substituto, então eu já tenho definições pré-definidas, eu já tenho questões pré-definidas de competência para a atuação nesse caso, e não a título de exceção. Então o juiz natural significa isso. Atenção na jurisprudência. Duas jurisprudências que não significam ferir o juiz natural, não ferem. Redistribuição de feitos. Então, foi criada uma nova vara de violência doméstica familiar aqui na comarca e para a gente igualar as varas, já que uma já está lotada e a outra está novinha, nós vamos redistribuir alguns processos dessa primeira vara para a segunda. Entende a jurisprudência que isso não fere o juiz natural. Segundo, nós temos aqui os desembargadores no Tribunal de Justiça, só que alguns deles estão de licença para saúde, afastamento, para doutorado, enfim. E nós precisamos suprir essas ausências. Então é comum aqui na segunda instância nós convocarmos juízes de primeira instância para atuar no tribunal. Essa convocação excepcional não fere o juiz natural. Ambos entendimentos do STJ e do STF também. Princípio da publicidade. Eu vou pedir para você fazer a leitura do artigo 5º, do artigo 93, ambos da Constituição Federal, e do artigo 592 do Código de Processo Penal. Você vai verificar pela leitura que nós temos uma regra, que é uma publicidade ampla, geral, irrestrita, popular, plena. Hoje eu posso acessar o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, colocar o nome de um amigo meu, que eu vou saber se ele tem um processo contra ele. Que se tiverem decisões ali, de regra eu vou saber as decisões que foram tomadas, se ele foi condenado ou não, eu consigo pesquisar a vida de qualquer pessoa. Ou amanhã eu quero assistir uma audiência, eu vou lá no fórum, as audiências são públicas, eu vou assistir uma audiência. Então, em regra, a publicidade é plena, é uma publicidade ampla. Eu tenho acesso aos atos processuais que foram produzidos, eu tenho acesso aos processos, eu tenho acesso à audiência pública. Eu digo sociedade, eu população, exatamente para a transparência nas atividades exercidas pelo Poder Judiciário. Mas é claro que nós temos exceções. Eu posso estar falando de uma audiência para apurar um estupro de vulnerável. Não é qualquer pessoa que vai poder assistir à audiência. A audiência vai correr sob sigilo por conta da preservação da intimidade daquela criança vítima daquele delito de estupro de vulnerável. Assim como atos processuais serão restringidos pelo sigilo. Então pode ser que você pesquise um processo dentro da Lei Maria da Penha, um processo por estupro que tramita lá na vara criminal, você não vai conseguir ler as decisões, você não vai conseguir ler a sentença que foi proferida, constando lá que está sob sigilo. Então nós temos a regra, mas nós temos uma publicidade restrita também. Sobre a súmula vinculante 14, por hora, eu peço apenas para você dar uma lida. Ela se refere à atuação da defesa no inquérito policial, na investigação criminal, súmula que nós vamos entrar em mais detalhes na próxima aula, quando nós conversarmos sobre inquérito policial. Seguindo, vedação das provas ilícitas, também um princípio previsto na Constituição Federal, mas que possui o mesmo regramento no Código de Processo Penal, de forma que nós sabemos que aquelas provas ilícitas, elas não servem a uma vedação nessas provas ilícitas.
E, inclusive, tem doutrina que faz uma diferenciação, por exemplo, Guilherme de Souza Nutt, ele diz que nós temos um gênero, que é a chamada prova ilegal, e dentro nós podemos falar de prova ilegítima e prova ilícita, de forma que a ilegítima feriu regras de processo, regras processuais, e a prova ilícita teria ferido regras constitucionais de direito material. O Código ele não faz muito essa diferenciação, ele joga no gênero, né? Mas o que a gente precisa ter mais atenção é com a leitura do 157 e a diferenciação dessas três teorias. Eu tenho as provas ilícitas, que são inadmissíveis. Se for reconhecida a prova ilícita, ela tem que ser retirada, desentranhada daquele processo penal. Mas aquelas provas que derivam das ilícitas também devem ser retiradas, porque nós temos a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada. Agora, como exceção, mesmo que aquela prova seja ilícita, mas que ela seria obtida por uma fonte independente ou que de forma inevitável nós chegaríamos até ela por outro caminho que não seja esse ilícito, então de forma excepcional elas podem permanecer no processo se estiver comprovada a teoria da fonte independente ou a teoria da descoberta inevitável, que são exatamente os parágrafos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Bom, economia processual, celeridade processual e duração razoável do processo, você vai fazer a mera leitura do artigo, devido processo legal também a mera leitura do artigo, e intranscendência ou pessoalidade, tendo que compreender o quê? Que o processo penal, ele vai unicamente contra aquela pessoa que praticou o crime. Então, se foi o João que praticou o crime, é o João que vai ser processado. Se é o João que foi processado e foi condenado, é o João que vai cumprir a pena. Ela não transcende para outra pessoa. Não tem como o irmão do João chegar lá e falar: eu vim aqui cumprir pena para o meu irmão. Ou então, chega o Pedro e fala: o João praticou o crime, mas eu vim aqui assumir o crime por ele. Eu que quero responder a esse processo. O João não. Não tem como. Então é quem efetivamente praticou a conduta que vai responder ao processo, efetivamente quem foi condenado que deve cumprir aquela pena. Princípio da intranscendência ou pessoalidade no processo penal. Bom, o último princípio é o que consta no artigo 93, que é o princípio da motivação dos atos judiciais. Veja, as decisões judiciais elas devem ser motivadas. Devem ser motivadas. E nós temos algumas exceções? Temos. Veja só, 3 exceções. Primeiro, despacho de mero expediente. Se eu apenas dei um despacho ali para falar, designe-se data de audiência, eu preciso dizer o porquê que eu estou mandando isso? Não, é um despacho só para dar vazão àquele processo, para que ele continue, para que ele dê um andamento. Então, não tem nenhum cunho decisório nesse despacho de mero expediente, então eu não preciso motivar. Além disso, o recebimento da denúncia. De regra, quando eu recebo a denúncia, eu não preciso motivar. Eu vou virar lá e vou falar, recebo a denúncia, implicitamente eu estou dizendo que estão presentes todos os requisitos para que aquela pessoa seja processada. Isso só não vai ocorrer naqueles procedimentos em que, antes do recebimento da denúncia, há o contraditório efetivo pela defesa. Exemplo, lei de drogas. Há uma notificação para que, antes do recebimento da denúncia, a defesa se manifeste. Então, se a defesa pôde se manifestar, no momento do juiz decidir se recebe ou não a denúncia, ele tem que motivar, refutando os argumentos da defesa que foram apresentados ali. Então, aí sim tem uma motivação. Agora, de regra, se eu estou, por exemplo, no procedimento comum ordinário, ali no artigo 395 adiante do Código de Processo Penal, o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz já tem que decidir se recebe ou não. Então, essa decisão ela não vai ter uma motivação expressa. Entende-se que nesse juízo de prelibação há uma motivação implícita. E, por fim, na decisão exatamente lá no plenário do Tribunal do Júri, que quem decide são os jurados, os 7 jurados, no conselho de sentença. Lá, quando eles assinalam a cédula de votação, é apenas sim ou não. Eles não motivam. Então, aqui nós temos aquele sistema da íntima convicção, em que ele pode decidir de qualquer forma, sem dar a sua motivação. Exatamente os jurados decidem dessa forma. Então é uma exceção ao princípio da motivação das decisões que são proferidas. Indo para os princípios constitucionais implícitos, eu não tenho
um artigo na Constituição que fala sobre esse princípio, mas eu retiro de forma implícita de outros da Constituição ou dali do regramento constitucional. Começando, primeiro, não autoincriminação. Na não autoincriminação, ele não está previsto na Constituição, ele está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Né? O Estado, ele é infinitamente melhor e maior e com mais atribuições e com mais aparato do que o réu. Nós temos a Polícia Judiciária investigando aquele caso, nós vamos estudar inquérito policial. Nós temos o Ministério Público na Ação Penal Pública com todo o aparato estatal contra aquele réu. Não é isso? E o réu está ali sozinho. Então, se eu já tenho todo mundo contra ele, por que ele tem que se autoincriminar? Não. Então, ele não precisa se autoincriminar, ele tem essa preservação do direito dele previsto num tratado internacional e não de forma direta na Constituição Federal. Princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Bom, para o juiz iniciar a sua atividade, ele precisa ser provocado. Então, há uma inércia. Então, ele foi provocado por uma ação penal pública, por uma denúncia que foi oferecida. Ele foi provocado por uma ação penal privada, por uma queixa-crime que foi oferecida pelo ofendido. Tudo bem, ele foi provocado. A partir dali, então, ele vai atuar dando aso àquele processo. Ok. E aquela inicial acusatória que foi oferecida, o juiz precisa se prender a ela para julgar na sentença. Por isso, o princípio da correlação entre a sentença e a inicial acusatória, que aqui nós chamamos de denúncia ou de queixa. Exatamente por conta dessa correlação é que nós temos institutos como emendatio libelli e mutatio libelli, que hoje a gente não vai entrar em detalhes, mas que é importante você fazer a diferenciação e estudar os dois institutos, ok? Duplo grau de jurisdição. Quando nós falamos de princípio da presunção de inocência, nós até comentamos um pouco sobre esse princípio. É a reanálise, o reexame dessa causa. O juiz, ele erra. Ele é humano. Ele pode ter julgado naquele dia e acabou realizando uma injustiça, julgou de forma indevida. Ah, que bom que nós temos um órgão a reanalisar aquilo para que essa injustiça não permaneça. Então, nós temos aí hipóteses recursais para que isso seja reanalisado por um órgão colegiado num duplo grau de jurisdição. Agora, muita gente acha que o duplo grau de jurisdição está previsto na Constituição Federal, mas não está. O duplo grau de jurisdição ele é retirado da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, ele está previsto na legislação internacional e não na legislação constitucional. Na Constituição, nós retiramos ele de forma implícita do devido processo legal e do direito à ampla defesa, mas não de forma expressa. Ok? Prosseguindo, juiz imparcial. Nós falamos do juiz natural, de não ter um juízo de exceção, um juízo arbitrário. Mas além dele ser natural, ele tem que estar apto a julgar, sendo imparcial. Quando a gente fala de imparcialidade, nós temos no Código de Processo Penal causas que acarretam na suspeição daquele juiz, então ele não pode julgar. Então vamos supor, ele já aconselhou alguma daquelas partes, ele é amigo íntimo das partes, inimigo das partes, ele não pode julgar. Ou nas chamadas causas de impedimento, em que o juiz também não vai poder exercer a sua jurisdição. Então vamos supor que ele já funcionou como juiz, ou como delegado, ou qualquer outra função, ele já funcionou naquele processo. Então vamos supor que quando foi oferecida denúncia ele era do MP, aí depois ele tomou posse como juiz e agora ele pegou o mesmo processo para atuar como juiz. Não, ele é impedido de atuar porque ele já funcionou como Ministério Público naquele mesmo processo. Sobre essa parte de juiz imparcial, é importante você diferenciar as causas de suspeição das causas de impedimento do 252. É comum o examinador, e é uma questão totalmente decoreba, ele querer dizer assim, o juiz será considerado suspeito se já tiver funcionado como juiz de outra instância. Calma, aí não é suspeição, aí é causa de impedimento. Então você tem que, naquele momento anterior à prova, fazer a leitura dos dois artigos, se estiver previsto no seu edital, para que você não confunda as causas de suspeição das causas de impedimento. Ok? Bom, pessoal, continuando a parte de princípios, nós estamos naqueles constitucionais implícitos.
Aqui nós temos alguns princípios que eu não vou entrar em detalhes, vocês podem até ler o que está previsto aqui nos slides para vocês já irem pensando a respeito do assunto, mas quando nós formos tratar principalmente de inquérito policial e de ação penal, que é exatamente nossa aula de número 2 e nossa aula de número 3, na parte de inquérito a gente vai falar um pouco sobre oficialidade, sobre oficiosidade, e na aula de ação penal nós falaremos também sobre os princípios da obrigatoriedade e princípio da indisponibilidade da ação penal. Então nessas aulas próprias nós vamos entrar em detalhes até mesmo para a gente contextualizar o princípio naquele tema da aula, ok? Bom, seguindo, autoritariedade são autoridades públicas realizando a investigação, nós também vamos vê-lo novamente na aula de inquérito policial. Vedação da dupla punição, ne bis in idem. Aquela pessoa ela não pode ser processada nem julgada por um mesmo ato. Então, se aqui na Vara Criminal de Brasília já está correndo um processo dele para apurar aquele delito de roubo, não pode existir outro processo para apurar o mesmo delito de roubo. Por isso que nós temos exceções no processo penal, como a exceção de coisa julgada, a exceção de litispendência, claro que cada um tem os seus requisitos próprios, mas possuem relação exatamente com esse fato da pessoa não poder ser processada e julgada por uma mesma conduta que já houve uma apuração. Okay? Então relacione com as exceções da coisa julgada e exceção de litispendência. Por fim, para a gente terminar a nossa aula de princípios, nós temos aqueles princípios que não estão previstos na Constituição Federal, mas que retiram o seu fundamento do Código de Processo Penal. Então, busca da verdade real, princípios relacionados à instrução, como moralidade, concentração, imediatidade, identidade física do juiz, indivisibilidade da ação penal privada, comunhão de provas, impulso oficial e lealdade processual. O primeiro, relativo à busca da verdade real, veja, no processo penal, a gente não fala naquela verdade apenas formal prevista no CPC. Aqui a gente tenta, claro que a gente nunca vai chegar a isso, é meio utópico, mas a gente tenta se chegar ao que realmente aconteceu, saber verdadeiramente, realmente, o que aconteceu naquele fato. Eu digo que é utópico por quê? Porque a gente nunca vai saber exatamente como que se deu, mas a gente tenta, pelo relato da vítima, testemunha, perícia, depoimento do réu, tentar ali saber a dinâmica daqueles fatos para ver se vai ter a condenação ou não. Agora nós temos exceções, porque não é qualquer prova que pode se conduzir a uma condenação, porque nós já vimos a vedação das provas ilícitas. Então mesmo que uma prova demonstre que o réu praticou o crime, se essa prova foi produzida por conta de uma tortura, se essa prova foi produzida de forma ilícita, ela não vai poder ser usada. Então essa verdade real, ela não é absoluta, ela possui relativizações, como a impossibilidade de utilização de provas que não são admissíveis como uma prova ilícita. Esses princípios aqui são da instrução e julgamento. Quando a gente for falar sobre procedimento, nós vamos entrar em mais detalhes. De regra, nós temos um princípio da oralidade. De regra, os atos são produzidos de forma oral. Inclusive, alegações finais, de regra, são feitas de forma oral. De regra, os atos são produzidos numa única audiência, com uma concentração daquelas provas sendo obtidas numa única audiência. Mas claro que não é absoluto, eu posso ter a necessidade de cindir aquela audiência e realizar vários dias de audiência. De regra, os atos são colhidos diretamente pelo magistrado. Ele está presente no momento da produção da prova. E de regra, aquele juiz que instruiu o processo, ele vai julgar, que é o chamado princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, parágrafo 2º. Então, se eu, Lorena, colhi aquela prova, de regra é eu que vou julgar, porque eu que tive contato com aquela prova. Só que também não é um princípio absoluto, porque eu, Lorena, posso estar afastada para um mestrado. Eu, Lorena, posso estar de licença médica. Eu, Lorena, posso ter sido removida para outra vara. Eu, Lorena, fui promovida para desembargadora. Então eu posso não estar mais naquela vara. Se eu não estou lá por conta dessas causas legítimas, legais, um substituto vai proferir a sentença. Agora, se eu, Lorena, instruir e continuo na vara, eu não posso dar para o meu juiz substituto ou um juiz que atua ali comigo sentenciar. Se eu estou ali, sou eu que colhi aquela prova que tenho que fazer a sentença.
Indivisibilidade da ação penal privada nós vamos ver também na aula relativa à ação penal, mas se você já quiser fazer a leitura, no artigo 48 do Código de Processo Penal está prevista a indivisibilidade. E aí vem a jurisprudência e reforça o princípio apenas com aplicação na ação penal privada, ele não se aplica na ação penal pública. Prosseguindo, comunhão das provas. Uma vez produzida a prova, aquela prova produzida não é só daquela parte, ela é do processo. Todas as partes podem se manifestar sobre aquela prova. Então, se foi o Ministério Público que pediu a produção de uma prova pericial e o juiz deferiu, foi produzida a prova juntada aos autos, todos ali podem se manifestar contra ela, inclusive a defesa. A defesa vai tomar conhecimento daquela prova, pode falar sobre aquela prova, usar aquela prova nas suas alegações. Então, há uma comunhão daquelas provas produzidas. Impulso oficial, eu já falei. O juiz, ele tem que ser provocado para o início, então tem uma inércia, mas após a provocação, é ele que dá um impulso oficial ao processo. Então, se tem que marcar uma audiência, ele não fica esperando as partes dizerem que tem que marcar. Ele dá um impulso oficial. Se é o caso de marcar audiência, ele já vai designar a audiência. Se é caso de intimar as partes, ele já vai determinar a intimação das partes e dá um impulso para que o processo tramite de forma regular, de acordo com o seu procedimento. Bom, sobre essa inércia do juiz, né, e esse impulso oficial, essa atividade do juiz, você tem que ter cuidado com o artigo 156. Porque muitos examinadores em provas objetivas, eles questionam se o juiz possui atividade instrutória. Porque de regra, a gente fala o quê? Sistema acusatório, juiz imparcial, o juiz não pode produzir prova. Mas no código nós temos um artigo que diz que o próprio juiz de ofício determina a produção de provas. Então aqui é como se fosse uma exceção em que o juiz de ofício, cuidado com esse de ofício, poderá ordenar provas urgentes mesmo antes da ação penal e mesmo durante a ação penal determinar a produção de diligências. Esse artigo é muito criticado pela doutrina, mas como em primeira fase é comum uma cobrança literal, você tem que responder de acordo com o artigo 156. Se for ali da vontade do examinador cobrar, ele acaba cobrando de uma forma bem literal. Para uma segunda fase, em concursos mais de carreira jurídica, para uma prova oral, pode ser questionado a respeito dessas críticas ao artigo 156, mas para uma prova de primeira fase ele ainda é cobrado de uma forma bem letra de lei, ok? Bom, lealdade processual, a identidade física do juiz nós já vimos dentro daqueles princípios correlatos à audiência de instrução, ao procedimento. A lealdade processual é aquele dever de verdade que existe entre as partes. Por isso que nós temos um tipo penal, que é inclusive o tipo do artigo 347, que é o da fraude processual realizada por uma das partes. Então as partes possuem deveres, dentre eles a lealdade no processo penal. Ok? Bom, assim a gente termina a nossa primeira aula. Como eu disse no início, a gente vai ficar apenas com princípios aqui. Na próxima aula, nós vamos ter uma aula um pouco mais longa, tá bom? Não vai durar só 1 hora, em que nós vamos falar de sistemas, interpretação, aplicação e inquérito policial, que aí a gente zera essas nossas 2 aulas de analista. Ok, gente? Muito obrigada. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Espero que tenham gostado e nós nos vemos na aula de número 2, ok? Até mais!